Olá! Nesse Daily Vlog hoje eu vou falar muito sobre o autocuidado e como você pode aprimorar o seu dia a dia. Eu trabalho de home office, mas eu quero falar muito além disso aqui. Eu quero mostrar que você pode melhorar a sua rotina, o seu dia a dia, pode ter um trabalho que te dá liberdade em casa e, além de tudo, mostrar os pontos que eu quero aprimorar em mim, que talvez eu possa auxiliar você a aprimorar em você também. Porque se você entrou nesse vídeo, provavelmente você quer melhorar. Você quer um escape para você conseguir fazer suas coisas e ter essa liberdade, tanto psicológica, né, financeira, mas mais ainda psicológica, que você pode fazer. Porque a gente tem uma base limitante que faz com que a gente acredite que a gente não pode viver o nosso sonho. E, como eu prezo nesse canal, você pode ir e viver seu sonho. E você pode ir seguir o destino do incrível da sua vida. Meu dia começa cedo, acordo às 6 da manhã e eu queria ser aquela pessoa bem animada de manhã, que acorda sorrindo pro sol, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa muito sonolenta na parte da manhã, para mim é muito difícil acordar, mas nem sempre vamos ter que fazer coisas que nós gostamos, né? Às vezes a gente tem que se esforçar um pouquinho e sair da zona do conforto para conseguir fazer tudo que tem que se fazer. E a Gucci, agora que eu perdi a minha outra cachorrinha, tá dormindo aqui dentro de casa comigo. E pensa numa bichinha preguiçosa, ela fica dormindo. E a primeira refeição do meu dia hoje foi uma panqueca proteica que eu fiz com whey. Muito boa, gostei bastante. E essa primeira decisão do dia é um lembrete de algo muito importante, que é cuidar de si mesmo. E quando eu fico preparando assim algo para comer, que me faça bem, saudável, eu penso como algumas escolhas, né, que são pequenas, são silenciosamente poderosas para a gente chegar no objetivo que a gente precisa. E essa minha rotina matinal de autocuidado, né, não é apenas estético. Eu gosto de me cuidar, me sinto bem, então no meu dia, antes eu acordava mais tarde e eu fui adequando para mim conseguir acordar mais cedo e poder ir pra academia, ficar mais tranquila, porque daí eu já como bem, vou pra academia e meu dia parece que é outro. Não gravei meu treino, mas eu treinei perna, depois eu fui pra escada, aí eu saí bem cansada e fui pra casa. Assim que eu cheguei em casa, a Gucci já me recebe, gente. Ai, um amor, né? Ter cachorro é tão bom. Eu sinto falta da outra, mas assim, eu tento suprir essa, que agora ela tá bem carente, sabe? E eu já vou tomar banho, me arrumar pra começar a trabalhar. Bom dia! Agora que o dia vai começar, na verdade começou já, mas eu não sinto muita produção, né, que eu tô fazendo muita coisa durante esse período da manhã. Claro, a gente tem que cuidar do corpo, aliviar a mente. Eu sinto que a minha ansiedade, tudo melhora quando eu vou pra academia, então isso faz parte da rotina e é uma parte essencial. Mas eu sou uma pessoa muito que pensa muito
a produtividade de me dar um retorno a longo prazo. Sei que ir para academia, ter um corpo que me deixa feliz, com autoestima alta, é importante. Porém, atualmente eu busco mais estar bem de maneira psicológica, né? E eu quero muito conseguir aprender as coisas que pra mim são importantes. Por quê? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de saber diversos assuntos e nosso tempo, infelizmente, é limitado. Então, tô corrigindo a olheira. Olha, caiu tudo já, meu bob. Eu estou numa fase muito boa pra mim, porque eu tô tendo tempo de avaliar onde eu quero chegar e estudar possibilidades, ter informações que eu sei que a longo prazo vão me favorecer. E por isso, né, que eu gravo pra vocês. Eu quero mostrar coisas que pra mim são boas e que pode ser que eu auxilie outras pessoas por aí, né? Ajudar as pessoas, pra mim, é importante. Se eu não tivesse se eu não tivesse essa iniciativa, eu provavelmente não estaria gravando, né, pro YouTube. Porque o meu foco principal mesmo é esse de poder ajudar através do que eu aprendo, poder falar o que a pessoa né, dar dicas de como a pessoa pode melhorar também, se ela tiver interesse, né? Eu acredito que se tá assistindo um vídeo que fale sobre isso, é porque ela tem interesse de saber sobre isso. E buscar conhecimento, né? Eu busco muito conhecimento através de livros. Eu tô lendo muitos livros, inclusive, ao mesmo tempo. Eu não sei se isso é bom, mas no momento eu preciso. Acho que às vezes eu tô até um pouco confusa de precisar ter muitas informações, mas na verdade, né, a gente precisa dar uma acalmada no coração. Eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E às vezes eu quero dar uma melhorada nisso. Porém, estamos no caminho, ainda não estamos 100% lá. Tô lendo agora, ao todo, 1, 2, 3, 4 livros. 4 livros ao mesmo tempo. Mas não é assim, não é todo dia que eu leio o mesmo livro. Cada dia eu leio um livro diferente. Eu gosto muito de livros de ficção, então tem um deles que é de ficção, mas a maioria é profissional. E cada um dos livros, né, das vertentes profissionais, ela pega um ponto. Um é ponto financeiro, como que eu consigo vender, como eu posso, né, entender o processo de venda. E o outro é emocional, para mim conseguir interpretar as minhas emoções, o que eu estou sentindo. Isso para mim é muito importante porque, né, eu tenho um pouco de dificuldade. O outro no geral, é um geral, assim, tanto profissional quanto mental. O processo que esse é o mais longo, inclusive, 700 páginas, eu tô, tipo, lendo aos poucos, não lembro o nome do livro. Leis do Poder, eu acho. Depois eu vou colocar aqui. Eu acho muito interessante quando a gente tá lendo esse tipo de livro, é que você pega uma informação que tem em um livro e essa informação, ela tá de outra maneira em outro livro. Não sei se é porque todos têm a mesma viés, né, de raciocínio, mas cada um é escrito de um jeito, mas o mesmo assunto. Isso é muito legal. O último é um de ficção, que é Morro dos Ventos Uivantes, que eu falei tanto no meu Trends, que eu queria dar uma melhorada no vocabulário. Eu sinto que eu falo muito né, e algumas falas e vocabulários eu quero dar uma aprimorada. E esse livro, assim, é um livro de história, porque eu gosto de ficção, mas eu queria uma ficção mais clássica. Não essas atuais, que eu amo, eu tenho vários, mas eu queria um linguajar mais clássico, mais difícil mesmo, pra mim ver se eu consigo pegar algumas palavras e dar uma melhorada no meu vocabulário, que eu já considero bom, mas eu quero, né, aprimorar e melhorar. Deixa eu mostrar pra vocês o look do dia. Eu uso looks mais básicos, né?
Mas eu gosto de caprichar em acessórios, né? Coloquei o cinto, coloquei os anéis, relógio. E eu gosto muito de colocar pingente, assim, diferente, sabe? Então, é um look básico, né? Porque eu trabalho de casa, então eu tenho que estar confortável. Mas, né? O chinelo. Mas eu tô confortável e me sinto bem. Isso que é o mais importante, né? Quando eu gosto de sair, eu gosto de sair mais arrumadinha. Mas pra trabalhar de casa, é assim. Sem cafezinho hoje, Maíra? Sem cafezinho hoje, gente. Depois eu vou lá buscar. Mas, hoje eu tenho que fazer o planejamento de conteúdo de março de um cliente. E eu quero começar a ter mais foco para me desenvolver isso. Às vezes eu me confundo um pouco qual caminho eu sigo primeiro, o que eu faço primeiro, né? Mas a gente tem que ter, a internet não tá me colaborando hoje, a gente tem que ter uma base de que você não precisa estar certo o tempo todo, você não precisa se cobrar o tempo todo. Eu sou muito perfeccionista, eu me cobro muito, mas eu quero que não tenha tanta cobrança em cima de mim para isso. Eu sei que eu faço um bom trabalho, então por que eu, na minha cabeça, eu não faço? Por que eu me cobro tanto de ser uma pessoa extraordinária, sendo que eu sou boa, eu sei que eu sou boa, mas eu me cobro tanto que chega a entrar na minha cabeça que não. E eu acho que muita gente passa por isso, de se cobrar tanto, querer tanto essa vida extraordinária que a gente vê na internet, que não vê as pequenas vitórias que a gente tem, sabe? Se eu for me comparar com o ano passado, um ano atrás, eu era uma pessoa diferente, eu tinha dificuldades diferentes que hoje em dia eu não tenho mais. E você tem que visualizar também que esse caminho que você percorreu é importante. Você está dando o seu melhor? Você acredita que você está dando o seu melhor? Ou você está fazendo de qualquer jeito? Se você estiver fazendo, olha, não está pegando internet. Se você está fazendo de qualquer jeito, aí realmente você tem que melhorar, né? Mas se você considera que você faz o seu melhor, para de se cobrar tanto. Eu tô falando, dando uma dica para mim mesma, para mim parar de me cobrar tanto. Enfim, eu vou começar a fazer o planejamento aqui do cliente de março. Eu faço pelo Canva. Antes eu fazia em outro aplicativo, né? Aqueles aplicativos de organização, que eu não vou falar aqui os nomes, né? Porque eu não tô sendo patrocinada. Mas tem alguns aplicativos de organização que são muito bons. Eu usava 2 diferentes, mas essa cliente em específico tinha muita dificuldade de me dar retorno pelos aplicativos. Então eu comecei a mandar para ela em Canva. É muito legal. Depois eu vou mostrar para vocês a estrutura. Eu monto a estrutura do mensal, né? De tudo que vai, todos os posts que vai ter e mando para ela, fica mais automático porque ela consegue ter uma visualização antes e ela consegue aprovar mais rápido. E quando a gente precisa de aprovação mais rápida, é ideal que a gente faça esse contato mais direto. Pelo aplicativo eu estava tendo muita dificuldade. Então agora tá fluindo melhor. E trabalhar com criatividade é isso. Ela não aparece apenas quando a gente espera a inspiração vir. Na maioria das vezes ela nasce com a disciplina de sentar, pensar, tentar e permitir ter ideias que encontrem o momento certo de aparecer. E eu trabalhei até mais ou menos meio-dia, no período da manhã ali. Aí depois eu já fui almoçar. E pausar também faz parte do processo. Muitas vezes a gente acha que a produtividade é fazer mais e cada vez mais rápido, mas a clareza também precisa de um silêncio, de descanso. Logo após a pausa do almoço, eu fui mexer no lookbook de moda, de uma marca de moda. E eu ia ter mais uma reunião agora na parte da tarde. Então eu fiquei um tempo mexendo nisso antes da reunião. E quando deu a hora do cafezinho da tarde, eu fui preparar um pão de queijo para tomar café antes de começar a reunião. Isso era umas 3 horas da tarde. Tô terminando aqui de fazer os meus pães de queijo.
E hoje, terminando o lookbook e também estou fazendo a estruturação de conteúdo de março. E março é o mês das mulheres, certo? Certo, dia 8, dia das mulheres. E um tópico muito legal que eu tô colocando é sobre mulheres em posição de cadeiras de governança. São CEOs de empresas grandes, que a gente já tem uma forte crescente dessas mulheres assumirem esses cargos. Já pode se observar que essas mulheres elas têm uma capacidade muito grande de impor novidades, de trazer diferenciações, inovações, por ter, né, essas qualidades que nós mulheres temos. E algo que eu aprendi ao longo do tempo, que é trabalhar com ideias, ela exige que a gente vai além de técnica, vai além de ter essa criatividade aflorada. Nós temos que sempre estar se renovando, buscando conhecimentos. Ainda bem que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, buscar conhecimento, ir atrás, mas é essencial. Quem trabalha com criatividade precisa. E após um dia cheio de tarefas, foi hora de descansar, ler um pouco, relaxar, tomar um ar também. Que é essencial ter esse descanso, esse momento de silêncio com você mesmo. Vai correr, vai. Olha só como são as coisas. Hoje mesmo eu falei dos livros, como tem a ver uma coisa com a outra. Eu tava lendo esse aqui, né? Mostrei ele pra vocês. E chegou numa parte que fala exatamente o que eu falei em um vídeo anterior aqui no YouTube, que é sobre você enxergar, ver como a pessoa se comunica, né? Aqui, esse livro aqui, pra quem já viu, é um livro sobre venda, pra você saber negociar. Enfim, a teoria dele não é necessariamente de vendas, mas se aplica para vendas. Aqui fala que a importância de você saber visualizar o que a pessoa está apresentando para você, não só de forma verbal, mas também de forma não verbal e de postura. E tem um vídeo meu aqui no canal que fala exatamente sobre isso, para você perceber quando você está fazendo atendimento ao seu cliente, qual é a postura que ele está te passando as informações, porque às vezes a gente fala uma coisa e quer dizer outra. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço a estruturação pelo Canva. Eu coloco, né, qual que é Eu não vou dar spoiler daqui do que é, mas eu coloco primeiro como que vai ser a estrutura semanal. Pra mim começar a organizar o feed, eu faço de 9. E daí eu começo a descrever os posts, né? Aqui eu já comecei a fazer, hoje eu fiz esse carrossel. Aqui eu já coloquei a legenda que vai ser desse post. Aí aqui qual que vai ser o vídeo, o Reels já tá aqui. E a capa do Reels, e já tem a legenda. Esse aqui eu não fiz ainda, mas ele vai ser um vídeo, então eu já sei como que vai ser feito. Aqui é outro Reels, que daí vai ser uma sequência, ó, vai ser um conteúdo em série. E assim, eu planejo, né, aqui tá fevereiro ainda, ó, até aqui tá março, aqui já é fevereiro, mas é porque eu tô atualizando. Porque eu vou atualizando. O link do Canva, ele fica disponível para cliente, ela pode entrar quando ela quiser. E conforme ela entra, ela vai me passando os feedbacks do que ela quer que melhore, o que ela não gostou, o que ela gostou, o que ela acha que tem que melhorar. Inclusive, hoje eu estava fazendo, né, fiz esse carrossel, já mandei para ela e a gente teve ligação. Não tem a ligação assim, eu não consigo colocar aqui no vlog porque, né, celular, tô gravando no celular. Mas eu tive uma call hoje e não costumo ter calls. Gente, olha que loucura, vou tomar banho agora. E eu tenho esse abacaxi aqui, ó, esse abacaxi. E entrou água e tinha, sabe o que dentro? Ramona, cara. E Ramona é de metal. E tá tudo enferrujado. E agora eu vou ter que jogar tudo fora, cara. Eu acho que tinha mais de 100 Ramona aqui. Foi tudo com Deus. Com Deus. Bom, meu dia quase chegou ao fim. Eu acabei de tomar banho, vou dar uma descansada, vou ler mais um pouco. E quando a gente passa assim e observa os pontos do nosso dia que são tão
bem pequenos, às vezes alguns detalhes mínimos que a gente não presta tanta atenção durante o nosso dia, e depois quando a gente repara, né, que nem eu gravei, observei depois como ficou, qual foi o processo, todos os pontos de coisas que eu fiz, que eu sei que vão me ajudar a chegar num lugar muito bom, que no momento quando a gente está vivendo, a gente não presta tanta atenção, que são coisas boas que a gente faz por nós mesmos. Eu sempre falo que muitas vezes a gente não tem certeza do que está fazendo e se está fazendo da maneira correta, se estamos caminhando para o destino correto que a gente quer. Mas nós temos que lembrar que nem sempre existe um destino ideal, um destino correto. Tem uma coisa que a gente vai gostar no futuro e outra coisa que a gente pode não gostar tanto. Então, quando você está vivendo a sua vida, criando sua rotina, vendo todos os pontos de coisa que você faz, você tem que perceber se isso vai te levar para um lugar que futuramente você vai gostar ou não. É muito mais sobre você ver os pequenos pontos, os pequenos detalhes, do que você criar uma rotina extraordinária. Se você gostou desse vídeo, curta, deixa nos comentários se a sua vida, a sua rotina é assim como a minha, regradinha, ou se você é uma pessoa que deixa a vida levar, vida leva eu, e não prepara nada pré-definido, vai vivendo, vai existindo, e não pensa no futuro, no dia do amanhã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de rotina, posicionamento, de criar uma consistência na sua vida, para que você alcance futuramente coisas extraordinárias na sua vida, siga o canal, que aqui eu sempre vou postar vídeos, né, de proatividade, de como você pode melhorar sua rotina, como você pode melhorar em si, ter um autoconhecimento que faça você se tornar uma pessoa que você vai gostar de ser. Eu gosto muito de compartilhar reflexões que eu aprendo, né, lendo livros ou vivendo, né? A gente sempre passa por desafios, todos nós passamos. E o meu propósito é mostrar que alguns desafios eles vêm para nos ajudar, para nos auxiliar a pular um step da vida que precisamos passar. E ter uma construção de uma vida mais intencional, de uma rotina mais intencional, faz nós sempre melhorar como pessoas e também como profissionais. Se você é uma profissional que está buscando se posicionar melhor, tanto nas redes sociais quanto com os seus clientes, eu tenho vídeos aqui no canal que também auxilia você a dar esses passos para interpretar melhor os seus clientes e até você mesmo, já que muitas das coisas que nós passamos e desafios podem ser superados com a nossa própria observação de nós mesmos. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!